Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo aqui pra vocês as últimas informações do Verdão, Verdão que tá treinando hoje, né, já tá se preparando aí, trazendo a preparação do Verdão pra essa partida importante na estreia do Super Mundial, beleza? Os créditos vão estar aqui na descrição, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like porque isso ajuda bastante o posicionamento do vídeo e pra que esse vídeo chegue mais palmeirenses aí, beleza, família? Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiro, quais são os fatores mais importantes quando a gente vê uma competição como essa, um Mundial de Clubes, enfim, novo, né? Nesse formato novo, que é o seguinte: os europeus estão em final de temporada. Esse é um ponto favorável aos brasileiros e sul-americanos. Se você for pegar o grupo do Palmeiras, né? O Al-Ahly trocou tudo, trocou treinador, vários jogadores e tal. O Porto ainda vai viajar para os Estados Unidos, né? Vai chegar mais tarde que o Palmeiras, vai estar menos adaptado, tem um fuso horário para se adaptar, né? Tem uma diferença aí que o Palmeiras já estará mais habituado com o fuso horário. Então, vamos lá, olhando para o grupo do Palmeiras. Se você for olhar o Paris Saint-Germain, os caras deram folga para os seus jogadores depois de ganhar o título mais importante para eles da temporada. E também imagino que devem levar a primeira fase de forma diferente, né? Sem olhar muito para a competição. O Botafogo está contratando jogador ainda, um jogador chegando, e esses jogadores vão chegar e não vão estar entrosados, né? Isso tem que levar em consideração essas coisas, né? O Boca está numa crise infernal, o Benfica está com problema, né? O Bayern está firmão, está tranquilo lá, pelo que eu sei, até onde eu sei. O grupo do Flamengo é o mais fácil, né? Flamengo e Chelsea é o jogo mais duro, depois tem Los Angeles e o Esperance, que é tranquilo. O River e a Internacional um pouco melhor, a Inter também perdeu tudo que disputou, mandou o treinador embora, vai estar recomeçando o caminho, né? Enfim, se a gente for lá para o grupo do Fluminense, o Fluminense, ok, está estruturadinho aí com o Renato, contratou o Soteldo, e tem o Borussia também com problemas, fazendo muitas mudanças. O City teve uma temporada ruim, não foi a melhor temporada do City. Diante de tudo isso, né, olhando para tudo isso e vendo como o Palmeiras, no caso, que é a pergunta que você me fez, eu espero que o Palmeiras chegue, se classifique no grupo dele, se classifique em primeiro, né? Eu imagino que o Palmeiras tem futebol, tem time para ganhar do Al-Ahly e do Inter Miami e para arrumar pelo menos um empate com o Porto. A partir das oitavas, aí é preciso entender o que vai ser, como vai ser o cruzamento, como que os times vão estar, qual vai ser o... Se o Palmeiras chegar em primeiro, qual vai ser o segundo colocado do grupo? Se for o Botafogo, tem jogo, não é perspectiva de vitória? Sim, não é fácil, não é. Agora, deste grupo, de onde vai sair o adversário do Palmeiras, me parece que aquele que está com menos problemas é o Atlético de Madrid. Manteve o treinador, não está. Estão começando a temporada também, estão no final, né? Terminou a temporada. Enfim, a gente tem que esperar um pouquinho para ver, mas eu falei tudo isso para dizer que me deu uma pontinha de esperança de quem sabe chegar às quartas, mas oitavas é isso. Tem que chegar às oitavas e aí sabe Deus o que pode acontecer. Não tem muita, não tem muito para onde correr, sabe? A diferença hoje, Flavinho, e Danilo, é muito grande, né, dos europeus de ponta para o Palmeiras, Flamengo e Fluminense e Botafogo. É muita diferença. Eles têm primeiro acesso a tudo que vem do futebol de moderno, dinheiro, jogadores, ciência, tudo chega primeiro para eles e depois aqui para nós. Nós temos calendário pandêmico, uma confusão infernal, e isso a gente vê na seleção, inclusive, né? A gente vê esse reflexo na seleção. Todos os jogadores da seleção ali têm qualidade, não dá para dizer que são pernas de pau, né? Joga lá no Birmingham, no Birmingham, no Birmingham, no Birmingham. Você olha e vê os caras jogando lá, é uma maravilha, joga pra caramba. Chega aqui, some. Então,
tem muitas questões para a gente olhar e pensar, mas nas oitavas está louco de bom. O ideal seria avançar um pouco até as quartas, mas aí não dá para saber. Assim, na verdade, eu tenho a minha opinião muito parecida com a do Massa. Eu acho que oitavas de final, para todos os brasileiros, já é algo assim, um absurdo. Acho, inclusive, que para o Botafogo seria ainda maior, né? Porque oitavas de final num grupo que você tem PSG e Atlético de Madrid é algo assim surreal. Então, Botafogo passar em cima de um grupo desse já seria ainda mais relevante, na minha opinião. O Palmeiras, todo mundo fala que o Palmeiras tem um grupo mais acessível, acho que muito por conta do nível do europeu, que é o Porto, que é pior do que o Atlético de Madrid, que é pior do que o PSG, que é pior do que o Borussia, que é pior do que o Chelsea, mas os outros que compõem, especialmente o Al-Ahly, eu acho que o Al-Ahly provavelmente é o africano mais forte que temos no Mundial. Basta ver que o Al-Ahly está toda hora nesses mundiais aí, inclusive o Palmeiras já jogou 2 vezes recentemente contra eles. Então eu acho que é um grupo, sim, acessível por conta do nível do Porto, mas longe de ser assim, nossa, vai ser... Concordo com o Massa, tem futebol para passar? Tem. Mas não é fava contada, assim, sabe? Não é enfrentar um Mamelodi Sundowns lá da vida que vai enfrentar o Fluminense, que esse aí não consigo ver o Fluminense não vencendo. Então, para mim, oitavas de final já é algo assim. Se passar das oitavas de final, aí, meu amigo, aí é começar reza, porque aí se passa já é uma reza. É PSG, Atlético de Madrid, se mais fácil, entre aspas, é o Botafogo, que tem sido muito difícil para o Palmeiras. Aí depois é Bayern, depois é City, depois Real Madrid. Meu amigo, é tiroteio. Você escapa de um tiro e na esquina seguinte tem outro assalto rolando. É muito difícil. Agora, essa competição, ela assim, para mim, eu tenho encarado, inclusive no aspecto profissional, de acompanhar como jornalista, uma questão de história mesmo. É a primeira Copa do Mundo de clubes. E eu tenho um discurso para o palmeirense, para o flamenguista, para o botafoguense, para o tricolor das Laranjeiras, para o torcedor do River, para o torcedor do Boca. Os caras que vão estar presentes, eles vão estar ali pela história e para ver algo que eu acho que é um motivo... não tem outra palavra, é realmente histórico. É uma primeira Copa do Mundo de clubes, 32 times nesse formato, muito dinheiro envolvido, uma aposta grande da FIFA, nos Estados Unidos, que é o país que vai ter a Copa. Enfim, é uma história muito legal. E, tá presente num negócio desse, eu acho que todo torcedor devia estar orgulhoso. Claro que todo mundo tá ali com a esperança de ver um milagre e tal, mas se nem no Paulista eu acho que o torcedor tem que ir pro estádio achando que vai ganhar, que eu acho que o torcedor tem que ir pro estádio para apoiar, imagina no Mundial de Clubes desse tamanho. Então eu acho que é um fato histórico, todo mundo que vai para lá tem que estar comemorando essa parte histórica. Eu acho muito bacana a gente estar presente, já estou ansioso, embarco amanhã. Rapaz, vocês têm que ver como que eu tô aqui. Nem comecei a fazer a mala, eu não gosto de fazer a mala com antecedência. Ô Daniel, eu também compartilho da sua opinião. Só de fazer parte dessa festa é algo que vai ficar marcado na memória de todos os jogadores, na história do clube e de todo mundo que vai estar lá. Então, os brasileiros que estarão presentes nesse Mundial devem estar muito orgulhosos, porque não é pouca coisa. E é a primeira vez que acontece, né? Então ainda dá esse gostinho a mais. E lendo algumas mensagens no chat, o Lorde Adriano mandou: avante palestra aqui na Finlândia, estou viajando para os Estados Unidos. Olha aí, sempre a gente tem alguns palmeirenses perdidos ao redor do mundo. O Luca Palestrino falou: na enquete eu voltei nas oitavas, mas acredito que pode chegar às quartas. E é um pouco do sentimento que eu tenho também. O Palmeiras ele tem tudo para fazer uma boa fase de grupos do Super Mundial. Acho que o confronto contra o Porto é muito importante. Não pode perder esse confronto, porque aí já decretaria que a primeira posição ficaria muito ameaçada. Então, esse duelo contra o Porto é importantíssimo. E pegando com o grupo que o Palmeiras cruza, né? A gente projetando que Atlético de Madrid e PSG passem, e o PSG em primeiro e o Atlético de Madrid em segundo, estou defendendo a teoria aqui que Palmeiras e Atlético de Madrid numas oitavas dá jogo, viu? Tem muita gente aí falando que eu sou maluco, que não, que o Atlético de Madrid vai amassar, mas assim, Palmeiras e Atlético numas oitavas, o Simeone que é conhecido por aquele jogo mais enroscado, que o Abel também gosta, eu não sei não, viu, turma? Eu acho que tem jogo sim. Agora mudando um pouco de assunto, diga, Latifi, Márcio. só complementar uma coisa. Eu, como sou
vocês estão vendo pelo shape, né? Que eu sou mais velho que vocês dois, né? Eu poderia ser avô do Latifi e talvez pai do Lavieri, não sei, mas um tiozão, assim, uma espécie de tio Paulo do Lavieri, né? Então, assim, cara, é impressionante como nós perdemos, né? Nós, como o futebol brasileiro, caiu, né? É impressionante porque eu vivi outras competições internacionais e tal, e o movimento até os anos 2000 não era esse. Não era esse. Em 25 anos a gente empobreceu muito como futebol, como qualidade de jogo, né? Como referência no futebol mundial. Impressionante. Não à toa ganhamos 2002, fomos campeões do mundo e o Corinthians foi o último campeão do mundo, né? Num jogo em que, rapaz, não fosse o Cássio, a coisa teria complicado bastante. Então, percebam como o nosso jeito, o nosso futebol foi se degradando em relação a eles, né? Ao jogo deles, as principais potências do futebol, camisas gigantes, Real, Bayern de Munique, Barcelona, meu, você pode somar aí os times ingleses, o Liverpool, os campeões, e isso precisa ser estudado por nós. A gente precisa entender por que, que a gente está. Não basta só você chegar numa competição como essa e falar, estamos felizes sim, como disse o Latif, porque essa é a nossa realidade agora. É estar feliz de disputar um jogo contra o Atlético de Madrid, contra o Porto. Então, me parece que normalizar isso é um crime com o futebol brasileiro. Entende? Massa, eu tenho tentado fazer alguns paralelos. Assim, como você disse, né? Nos últimos 20 anos, o Brasil perdeu muito desses jogadores e muito pela questão financeira. Hoje, ainda mais com a facilidade que todo mundo assiste qualquer tipo de jogo, você não precisa de muito para ver. Então, tem jogador, não vou nem falar do Estevão, que foi vendido com 17. Outro dia, um lateral do Corinthians, do São Paulo, foi vendido com 15, 16 anos, né? Então, assim, o cara já. Um negócio assim, surreal, né? O cara já é vendido. O próprio o Neymar, antes de ser vendido, ele conseguiu fazer um projeto maior, mas ele já tinha visitado o Real Madrid antes mesmo tinha 16 anos, 15 anos. Já tinha oferecido emprego para o pai. Então, assim, se a gente for até olhar profundamente, até o caso do Messi, ele revela um pouco disso, porque o Messi foi para o Barcelona muito jovem também. Então, acho que é uma questão econômica, e obviamente nos últimos 20 anos a nossa moeda só perde. Assim, acho que 2014 foi a última vez que eu lembro que estava 2-1, de lá para cá só fica pior. Então, eu acho que é muito difícil realmente competir. Eu concordo com você que é uma realidade triste você olhar o futebol, mas quando a gente pensa no futebol de clubes, os times sul-americanos, eles são basicamente, sei lá, o que é Marrocos na Copa do Mundo. Se chegar no terceiro e quarto é para parar o país. Essa é a nossa realidade hoje. Se chegar um sul-americano na semifinal, é histórico, ainda mais histórico do que participar. Então, realmente é triste. Agora, eu não vejo nenhuma alternativa disso mudar. Primeiro porque, economicamente, eu não acho que a gente vai mudar tão cedo. Segundo, porque eu não consigo ver as ligas se organizarem. Imagina, se a gente tivesse uma liga forte, os 20 times unidos e fazendo um campeonato melhor, poderia até ser que a gente conseguisse segurar, mesmo com a economia pior. Que, de repente, o objetivo do brasileiro, em vez de ser no Nottingham Forest, como você diz, ô Massa, de repente seja, não, vou ficar e fazer carreira no Flamengo, fazer carreira no Palmeiras. Então, assim, e hoje é algo que não afeta nem só os mais jovens, hein? Vamos lembrar do Gustavo Scarpa, que deixou uma proposta de mais grana para jogar no Nottingham Forest. Então, tem muita questão. Tem outra questão também. O jogador que está aqui no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, o cara perde o jogo, ele fica 3 dias sem sair de casa, com a mulher ameaçada, com o pai ameaçado. O William veio para o Corinthians e voltou porque não tinha a família em paz. Lá na Europa, o cara perde à noite, ele vai num jantarzinho tranquilo tomar o vinho dele. A sensação de segurança. O Ancelotti, quando veio para o Brasil, tinha isso. Então tem muita coisa envolvida que eu, particularmente, não tenho esperança alguma de ver mudança, viu? E agora um outro assunto que também envolve Mundial, e é o que todo torcedor do Palmeiras quer saber, qual deve ser o time titular do Palmeiras para a estreia do Mundial contra o Porto? É um tema bem importante, é o que todo mundo quer saber, e eu queria saber de você, Massa.
na lata, qual seria o seu time titular? Massini, vamos você primeiro. Fala pra gente o time titular que você gostaria de ver. Vamos lá, eu vou falar o que eu faria, tá bom? Que é para receber bastante cornetagem aqui do pessoal do chat, para o pessoal ficar bem bravo, entendeu? É o seguinte, esquema tático, 3-4-3, tá bom? Goleiro Everton, 3 zagueiros Giai, Gomes e Murilo, os 2 alas, Alan pela direita, pela esquerda Piquerez, aí eu escalaria no meio o Martínez, o Rios e o Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Esse seria o meu time para enfrentar o Porto nesse início de Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tá bom? E você, Danilo? Eu faria muito parecido com uma troca, que talvez eu também seja cornetado. Eu colocaria o Felipe Anderson no lugar do Alan, mas num time muito parecido com o que fez o Massa, porque eu acho que os melhores momentos de futebol do Palmeiras foram nesse modelo, com o Felipe Anderson e Estevão revezando pela direita, o Giai apoiando quando precisava, e eu acho que esse, por enquanto, seria para mim o melhor modelo. Não temos, na verdade, né, a noção completa de qual é a condição física do Felipe Anderson, se ele consegue jogar 90, porque ele tem tido lesões aí nos últimos tempos. Mas eu faria essa aposta, até para também ter um time um pouco mais experiente, um pouco mais cascudo, porque o Felipe Anderson, querendo ou não, ele vai olhar para o Porto, ele olha de boa, né? É diferente do Alan, né? O Felipe Anderson vai olhar para o Porto e falar, não, eu já enfrentei você, já enfrentei time pior aqui, já joguei contra o City, já joguei contra tantos outros times, né? Já o Alan eu acho que sentiria um pouco mais. O meu time seria o Everton, Giai, Gomes e Murilo, Felipe Anderson, Emiliano Martínez, Richard Rios, que ainda a gente vai falar sobre na live, sobre a situação física do Rios, Piquerez, Facundo Torres e Estevão Vitor Roque. Eu gosto do Alan, gosto do futebol dele, só que a experiência que o Palmeiras teve com o Alan de titular, pelo lado direito, fazendo a mesma função do Felipe Anderson, não foi legal, que foi Palmeiras e Red Bull Bragantino. E o Palmeiras jogou muito mal o primeiro tempo. Tanto é que o Bragantino abriu o placar, foi para o intervalo e o Palmeiras virou o jogo. E o Felipe Anderson, concordo com o Danilo, foi bem quando teve a chance. E a gente não sabe como o Paulinho tá, né? O Palmeiras foi para os Estados Unidos com o Paulinho ainda seguindo o cronograma de carga, controle de carga, não fez o jogo treino, o último jogo treino antes da viagem. Então o Facundo foi titular durante grande parte da temporada e, apesar dos pesares, é um jogador que contribui muito para o setor defensivo e ele dialoga muito bem com o Piquerez. Então, eu manteria o time nessa forma. Eu gosto muito do Alan. O Alan teve contrato renovado até o fim de 2029, no final de semana, pelo Palmeiras, muito por conta desse destaque que ele está tendo. Um jogador que não era muito falado quando o Palmeiras promoveu as crias da academia para esse ano, e já chamou a atenção do Abel. E a multa de 100 milhões de euros, hein? Uma multa bem alta para quem quiser tirar o Alan do Palmeiras. Lendo alguns comentários aqui, o Danilo, pessoal falando aqui, eu faria 4-4-2, o Bruno Tiburcio mandou. O Everton, Giai, Fux, Gomes e Piquerez. Putz, Fux não me pega, viu? Martínez, Rios, Estevão, Maurício, Paulinho e Vitor Roque. O que você acha, Danilo? Não dá, né? Fux hoje estaria correndo por fora. Eu acho que tem um pouco dessa questão da experiência, um pouco. Eu prefiro Gustavo Gomes e Murilo, embora eu entenda que o Murilo também não vive o seu melhor momento, nem o próprio Gustavo Gomes, embora ele tenha melhorado, mas não é o Gustavo Gomes, ele capitão, ele xerife, que o palmeirense acostumou a ver, né? Tem tido alguns problemas quando faz marcação mais lá em cima. Agora, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, a gente está discutindo isso, eu acho uma discussão válida. Agora, eu tenho, assim, 99% de certeza que o Abel vem com alguma surpresinha, com alguma coisa, e provavelmente no aspecto defensivo. Então, de repente, a gente está falando aqui, putz, será que o Rios vai ser um problema? Ele vem com o Emiliano e com Aníbal, sabe assim? Pensando no que ele fez contra o Chelsea, e eu estava lá no estádio também, foi realmente... E a aplicação tática daquele time foi realmente bonita de se ver, assim, sabe? De como todo mundo cumpria. Então, eu acho que, pelo menos para o jogo contra o Porto, eu imagino que o Palmeiras vai ter alguma coisa nesse sentido. Porque aí depois, contra o Inter Miami, eu acho que o Palmeiras, aí sim, é favorito. E contra o Al-Ahly é bem pau a pau. E aí eu acho que o Al-Ahly que vai jogar
no sistema defensivo. Agora, contra o Porto, eu tenho essa impressão aí de que o Abel vai aprontar alguma coisa nesse sentido. O Abel nas preparações, ele prioriza quem tá com o grupo desde o começo, né? A gente viu na final do estadual que teve a data FIFA entre os jogos e ele acabou surpreendendo com o Aníbal Moreno no time titular, algo que não vinha acontecendo. Você também acha, Massa, que pode ter uma surpresa no caminho aí? Eu acho que pode. Talvez o Palmeiras jogue com Marcos Rocha, Giai, Mike, Vanderlan e Piquerez, que aí a internet quebra, pira. Certo? É, Não, tô brincando, gente. Calma, tô brincando. Eu acho que pode, faz sentido o que o Murilo tá dizendo, o que o Danilo tá dizendo, né? Faz todo sentido, pensando no Abel. E no primeiro jogo contra o Porto, né, que é ter um time um pouco mais cauteloso diante de uma equipe que marca muito saída de bola, né? O Porto é um time que ataca bastante a saída de jogo do adversário. Não dá para. Eu não tenho hoje, não, diferente do Danilo, eu não faço a menor ideia do que o Abel vai fazer nesse primeiro jogo. E tem uma coisa que me intriga, senhores. Que raios acontece com Paulinho e Felipe Anderson que não conseguem jogar? Porque era para os dois estarem decidindo os jogos para o Palmeiras. Para isso foram contratados. Não dá também para a gente normalizar isso, achar que é normal. Um não joga, é o pubis, é o brinco que pôs na orelha, outra cirurgia que não ficou bom, ou ficou bom e não está legal, ainda tem dor. Você entende, cara? Eu acho que eles foram contratados para isso, para esses 3 jogos que o Palmeiras vai enfrentar, né? Não, e algo que é curioso, até nas escalações que a gente falou aqui e algumas que eu tô lendo no chat, é que o Rafael Veiga não aparece, né? O Veiga não teve a lesão no ombro, aí depois teve uma pubalgia e caiu demais no conceito. E assim, a gente já vem batendo nessa tecla há algum tempo aqui na live. Nessa formação que o Palmeiras se encontrou no ano, não tem espaço para o Veiga jogar. E o jogo que o Abel tentou colocar o Veiga para fazer parte, o Palmeiras foi muito mal, que foi contra o Cruzeiro, que o Veiga joga como titular e ele estava perdido. Então, o Abel tem que trabalhar bastante nesse período até a estreia, que já é domingo, né? Então, é um período de tempo muito curto para resolver essa questão. E a gente vai falar agora sobre outro tema, viu, Danilo? E Massini, que está preocupando o Palmeiras para essa estreia, que é o caso do Richard Rios. O Richard Rios está com a seleção colombiana nessa data FIFA e ele provavelmente vai ser desfalque hoje no jogo contra a Argentina no Monumental de Núñez. E quem falou isso foi o próprio técnico da Colômbia, o Néstor Lorenzo, falando que o Rios sentiu uma dorcita, né, Danilo? Sentiu uma dorcita e Dolorcita. uma dolorcita e vai poder ficar de fora. Inclusive, a Colômbia já até convocou um outro meio-campista, um jogador do América de Cali, porque a situação do Rios parece que é um pouco mais complexa. Mas assim, o Danilo tem uma opinião, né, Danilo, que você me falou ontem. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação do Rios e depois, Massa, você também disserte um pouco sobre o que você sabe sobre o Richard Rios. Os caras insistem em entregar nos bastidores e o Massini. O jovem não sabe o que está acontecendo, né? O perigo que tem, né? Falei na resenha, mas é uma verdade, eu posso falar aqui. Eu acho que o Richard Rios deve ter sentido o músculo um pouco mais pesado, sentido um cansaço, sentido alguma coisinha nesse sentido. E aí ele falou, eu que não vou colocar o Mundial em risco. A Colômbia joga já contra a Argentina, se eu não me engano, às 9 da noite, né? A gente vai ter uma noção melhor para saber se ele vai estar no banco, se ele não vai estar. O fato é que ele não foi desconvocado, ele não foi cortado, mas a partir do momento que o técnico chama outro jogador, é porque não é algo simples, né? Não é algo que assim, não, faz um gelinho e vê amanhã o que está acontecendo. Então eu acho que ele deve ter visto ali o risco de perder o Mundial e, querendo ou não, a Colômbia ainda tem mais 2 rodadas para garantir uma vaga na Copa, provavelmente vai garantir, porque já tem Chile e Peru praticamente eliminado, e Bolívia também, né?
Então é bem provável que a Colômbia esteja. E aí ele olhou e falou, não, melhor eu garantir o Mundial. Mas isso aqui é só um achismo mesmo, não é informação, não é nada. É uma dolorcita, que é uma precaução, né? É aquela história. Sabe aquela história assim, se amanhã fosse a final da Copa do Mundo, essa dolorcita não ia existir, entendeu? Eu acho que é por aí. Eu tenho essa impressão. E você, Massa? Eu também acho, cara. Se eu tiver uma dorzinha na orelha, eu vou trabalhar normalmente, né? Agora, se eu travar da coluna, eu fico deitado. Agora, se eu tiver uma dorzinha na orelha e tenho que fazer o programa aqui com vocês, eu me poupo, filho. Ah, não, tem que estar com os caras e beleza, sabe? Então, assim, se fosse a final da Copa do Mundo, o Rio jogaria com dorcita, dorzinha, não sei o quê. Vai jogar de qualquer jeito, né? Então, a informação que temos até aqui é essa. Vamos esperar. É bom esperar para ver, né, o jogo contra a Argentina, se ele vai para o banco, se ele faz aquecimento, se ele entra, né? Bom para a gente ficar de olho que hoje tem rodada das eliminatórias, né? Família, essas aí foram as informações do vídeo de hoje. Palmeiras aí que já treinou hoje nos Estados Unidos, né, cara? Dependendo de que horário que você tá vendo esse vídeo aqui. O Palmeiras já fez seu primeiro treino em solo americano nesta terça-feira. E, cara, uma das coisas que preocupa é o fato do Paulinho não ter treinado, o Paulinho não ter atuado no jogo treino antes da partida, né? Antes do embarque do Verdão. E também hoje o Richard Rios veio a sentir aí uma dor e parece que já nem vai mais jogar o jogo de hoje contra a Argentina da Colômbia. E isso pode preocupar, porque a gente sabe que o Richard Rios ele é o volante titular ali de confiança do Abel, né, cara? E acredito que até tecnicamente ele é melhor do que Aníbal, que Evangelista, do que Emi Martinez, enfim. E, cara, a gente espera que possa contar com ele pro Mundial. Se ele sentiu essa dor e se poupou do jogo de hoje pela Argentina para jogar o Mundial pelo Palmeiras, é de se tirar o chapéu, porque a gente sabe que a importância do Mundial, tendo em vista que a Colômbia já vai praticamente conseguir se classificar para a Copa do Mundo. Enfim, é da hora da parte do Richard Rios isso aí. E fica aqui o convite, rapaziada, para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho, beleza? Porque a gente vai continuar trazendo vídeos aqui todos os dias para falar do Palmeiras, da preparação do Verdão aí para o Mundial. E após o Mundial também, obviamente, que a gente vai estar aqui trazendo todos os dias, como a gente já tem feito aí com o Campeonato Paulista, com o Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Tudo que é informação sobre o Verdão, as últimas notícias, bastidores, polêmicas, tudo do Palmeiras a gente traz para vocês em primeira mão, beleza? Então é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa aqui o seu like também para ajudar e comenta aqui embaixo como é que tá a sua expectativa para o Mundial. Comenta aqui, quero saber. Eu já tô ansioso pra caramba. Não vejo a hora de chegar domingão. E é isso, família. Até o próximo vídeo, então. Avante palestra. Os porquê é louco, é nóis.